Paz a todos, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. E com todos aqueles que irão ver este vídeo, mais um conteúdo da Escola Bíblica Dominical, né? Aquele nosso resumo da lição bíblica que fazemos toda semana. E a lição de hoje é a lição de número 4, que foi a lição de ontem, na verdade, de domingo, né? E aqui, como de costume, a gente sempre traz esse resumo para a edificação dos irmãos de suas vidas. Cada dia vão ser edificados através do aprendizado. O tema da lição é a vocação de Paulo para ser apóstolo. O texto base é Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 22, do 15 ao 22, e Gálatas 1, do 11 ao 16. São textos em que Deus chama Paulo, Deus fala com Ananias, e ao falar com Ananias, o homem tremeu, né? Por conta da fama de Saulo. E aqui o primeiro ponto é o ponto de partida para a vocação, né? Eu aprendi uma coisa sobre vocação e chamado, né? O chamado, ou melhor dizendo, a vocação, ela é uma tendência, né? E que a pessoa tem uma tendência para alguma coisa, para determinada área, né? A pessoa tem aquela tendência a desenvolver bem aquelas tarefas, ou busca sempre aquilo, né? Se é alguém que gosta de cantar, né? A tendência dele é para a parte musical, então ele vai se dedicar, vai procurar fazer curso, entendeu? Vai procurar aprimorar, né? Cada vez mais. Se é uma habilidade em tocar algum instrumento, se é ensinar, ele vai procurar livros que falam sobre ensino, sobre algum método de ensino. Se é liderar, do mesmo jeito ele vai buscar algum material que ensine, que deixe ele cada vez mais com conhecimento da área do ensino, né? Ou da liderança, né? Melhor dizendo, como liderar de uma forma que é para ser uma forma que venha beneficiar a todos. Então, essa é a vocação. É quando a pessoa tem uma tendência para aquela área, né? E aí o chamado vem de Deus, mas eles funcionam juntos. Porque quando se tem um, geralmente está atrelado ao outro também, né? Porque quando Deus chama, a pessoa também tem vocação para aquela área, né? E a pessoa já tem a tendência, ou mesmo antes desse chamado, a pessoa começa a já tomar gosto, né? Já está se pendendo para esse lado, né? Em que ele tem aquela aptidão para fazer, né? Então isso é o chamado. E nós vemos aqui na vida de Paulo. Nós vemos que Paulo, ele no capítulo 9, versículo do 11 ao 22, o 22, ele diz assim, o 11, e o Senhor disse, levanta-te e vai à rua que chama direita, e pergunta na casa de Juda por algum homem chamado Saulo de Tarso, porque eis que ele está orando. Então Ananias chegou muito assustado. Pouco se sabe sobre o Ananias aqui. Sabe que era um homem que dava bom exemplo, um cristão autêntico, né? Um homem de comunhão com Deus. E mesmo sendo um homem de comunhão com Deus, também tem sua parte humana, porque a nossa comunhão com Deus não nos torna super-homens, imbatíveis, não. O homem chegou lá e teve medo. E é natural de qualquer ser humano. O homem chegou e disse, Senhor, eu tenho ouvido tanto falar dele. Só que quando Deus está no controle é diferente, né? E o homem de Deus, ele tem visão, e mesmo ele tendo medo, mas ele sabendo que mas o Deus que ele serve, que está no controle de tudo, passa essa segurança para ele. Porque Deus passou segurança para Ananias. Vai lá, Ananias, e fala, vai na rua direita. Olha, você veja aqui como Deus estava no controle
de tudo e sempre esteve. Mas aqui é lindo demais. Por quê? Porque Deus está dando a dica da rua, a casa, o nome do dono da casa. E ainda está revelando o que, que ele está fazendo lá, e está orando, né? E depois que o homem chega lá, que ora, e leva ele para ser batizado, né? Diz agora, vamos ser batizados, você vai ser batizado. E a palavra diz que ele foi batizado, diz que ele foi cheio do Espírito. E estava lá aquele camarada, seu orgulho caiu por terra, né? A sua braveza, aquele homem considerado como uma fera, né? Estava lá bem mansinho, tranquilo, e agora estava começando tudo do zero, estava se esvaziando. Enquanto ele estava cheio, não podia entrar. É tanto que Jesus fala, se eu não me engano é em Marcos 2:22, onde Jesus diz que ninguém pode deitar, colocar vinho novo em odre velho, né? Ou seja, tem que tirar, tem que ter um odre novo para receber o vinho novo. Não pode ser um odre velho. Jesus disse, e se deixar no odre velho, ele vai se romper, né? Vai se perder. Então Jesus estava apresentando ali os fariseus, a doutrina, o ensinamento, a revelação do Evangelho, mas revelando ao Pai e ensinando a eles uma coisa, em que eles tinham que tirar, tinha que se renunciar a si mesmo, tinha que tirar de si tudo aquilo que fosse velho, seus velhos conceitos, suas velhas práticas, para que o novo de Deus pudesse adentrar na sua vida, né? Não era uma troca, dar uma coisa ruim a Deus para receber uma melhor, não. Era renunciar o que você tinha, o que tinha de ruim, e para que o novo de Deus pudesse entrar na vida dele. Eu aprendi isso esses dias, irmão, e é coisa maravilhosa. E nós vemos isso na vida de Paulo. Paulo renuncia, e quando ele escreve aos Filipenses, ele diz que tudo que ele tinha aprendido, tudo que ele tinha conquistado, ele considerava como esterco, não valia nada mais. Porque agora era um homem com práticas novas, né? E o Evangelho é novidade de vida, né? O Evangelho é vida nova. Então é o velho homem se despindo do velho homem e se vestindo de uma nova criatura. Então estava lá Paulo se vestindo de uma nova criatura, esvaziado, né? Então, quando ele estava esvaziado, Ananias foi e orou por ele. Aí o homem estava já no mesmo patamar dos outros, dos irmãos. Era o irmão Saulo. Não era mais aquele arrogante, aquele fariseu. Era o irmão Saulo. E Ananias ora por ele, e ele se recupera a sua visão, e os irmãos, ele fraco por não comer, tão atônito, com tanto espantado, com tanto medo de ver de tudo que aconteceu, né? E aconteceu uma experiência, ele teve uma experiência espiritual, que é isso que todo cristão deve ter. Quer ver te firmar alguma coisa na fé, te fazer crer mais em Deus, quer ver a tua fé ficar mais forte, você tem que ter experiências com Deus. Não viva só de experiência dos outros, mas tenha experiência você mesmo, pessoal, com Deus. Quando nós vemos na Bíblia homens que tiveram experiência pessoal com Deus, que as suas vidas nunca mais foram a mesma. Vemos Abraão, aí vemos a vida de Jacó, né? Vemos a vida de Moisés, experiências espirituais, né? Visões do céu. E Paulo, no Novo Testamento, uma visão mesmo que o próprio Jesus fala com ele. Então, quando o ser humano tem experiências espirituais com Deus, irmãos, a sua vida nunca mais será a mesma. Produz, na verdade, isso não é movimento não, isso é um avivamento de verdade que é produzido. Então Paulo agora vai anunciar a sua fé, anunciar o Cristo ressurreto, né? Uma vocação efetiva pelo Cristo ressurreto. Então ele vai anunciar quem agora? O Cristo ressuscitado. E tentar mostrar, tentar provar isso, pregando. Então essa era a tendência de Paulo, já tinha a vocação para o chamado de ser apostolado, né? De ser um missionário. A vocação de Paulo e o aprendizado no deserto. Então, é impossível, crente, alguém aprender, irmão, porque se tratando de coisas espirituais, Paulo aqui passou por um deserto, passou por um aprendizado. A Bíblia diz que ele botou à prova tudo isso, o Deus que ele estava crendo, a sua fé,
as suas novas doutrinas, o chamado para ser apostolado, porque isso ele tinha que chegar lá e provar também diante dos outros, porque tinha uns critérios para ser apóstolo, né? Não era o camarada chegar e dizer assim, eu sou um apóstolo, se autoconsagrar ou colocar aquele nome como um status, não. Para ser um apóstolo, ele se apresentar diante dos outros apóstolos e as pessoas crerem, ele tinha que ter alguma experiência sim, espiritual, porque ele não andou com Jesus pessoalmente. E para ser apóstolo tinha que ter andado com um deles aqui, com Jesus Cristo. Ou pelo menos tinha que ter aprendido com um dos apóstolos. Só que Paulo diz aqui, eu não recebi o evangelho de homem nenhum. Não, isso não é arrogância. Ele está só explicando a sua experiência que ele teve com Deus. Ele disse, mas o próprio Deus pregou para mim, o próprio Deus me deu, revelou o seu evangelho em mim, né? Para que fosse do seu agrado, revelar seu filho às pessoas, né? Então foi Deus que chamou Paulo, foi Deus quem traçou todo o plano, e essa é a vocação. Então, irmão, a vocação é assim, o chamado. Ele tem uma vocação, a pessoa tem que ter uma tendência a uma coisa. Não é alguém empurrar ele para fazer, não é ele fazer para competir, porque vê todo mundo fazendo, né? Não é aquela tendência assim que a maioria está buscando aquilo ali e todo mundo vai atrás, não. Mas é algo que a pessoa se identifica, quer fazer, tem aptidão por aquilo e Deus vai trabalhando na vida dele para que ele venha fazer. Então esse foi o chamado de Paulo. Paulo foi um homem em que o próprio Cristo se revelou para ele e está lá ele aprendendo agora no deserto. Então todos nós temos um momento de aprendizado. Não é alguém que chega agora, que pensa que o negócio é fácil, que já quer fazer tudo, né? Não é assim da noite para o dia que se desenvolve um chamado, desenvolve uma vocação. Não, tem um tempo de aprendizado, irmão. E tudo na vida da gente tem as sequências, tem um tempo, e a gente tem que respeitar esses tempos, né? Que a própria palavra de Deus diz que há um tempo para tudo. Ora, se Paulo, um homem instruído, teve um tempo para aprender, quem dirá eu? E que dirá nós, né? Se Paulo, um homem que recebeu o evangelho do próprio Deus, ainda teve mais um tempo de preparação, e a gente, não, desse jeito aqui vai e faz a obra assim. Não é assim. Tem uma preparação, tem todo um processo, e eu vou dizer uma coisa, isso aí dá grande, sai de grande prejuízo, né? Para aqueles que desrespeitam esses processos, para aqueles que passam por cima, irmão, ignoram essas fases. Eles têm, na verdade, grande prejuízo futuramente, né? Entende tudo errado, distorce tudo e fica muito complicado. Então, venhamos aprender com a vida de Paulo. Se você gostou, deixa o seu like, curta e compartilhe nas suas redes sociais. E muito obrigado a todos os que estão sempre conosco nesse momento EBD, nesse resumo EBD, melhor dizendo, que eu faço todas as semanas. Ore por nós, para que a graça de Deus a cada dia esteja sobre nossa vida. Que Deus derrame cada dia da sua graça sobre nós e consigamos pregar a sua palavra através dessa plataforma, presencialmente, de todas as maneiras o Evangelho do Senhor venha chegar a muitos corações.